Tem coisa nova chegando para você, viu, guerreira de Deus? Eu vejo coisa nova chegando na tua vida que vai deixar muita gente de boca aberta. Sabe o que Deus me mostrou? É que vai ser tão grande a obra que Deus vai fazer na sua vida que vai deixar muita gente de queixo caído. Eu vejo Deus colocando a bênção na tua mão, uma bênção que vai ser inevitável. Uma bênção que vai ser notória. Uma bênção que quando acontecer vai impactar tanto a vida da tua família quanto a sua vida. Assim manda dizer o Senhor para você hoje. E Ele manda dizer assim para você: comece a preparar o teu coração. Porque Deus me mostrou três coisas. Primeiro, Deus me mostrou você assinando um contrato. E eu quero perguntar para você hoje: você crê que você vai assinar o contrato da bênção? E não me pergunte o que é, eu só sei que Deus mandou dizer para você que está relacionado a processos que você tem corrido, batalhado, sofrido e muitas das vezes até desanimado. O Senhor me mostrou papelada sendo assinada, rabai, Deus disse assim: vai ser assinado o papel da bênção. Você vai assinar o papel da bênção, assim manda dizer o Senhor para você. E ai de quem tentar, viu? Porque tem gente que vai tentar cancelar, tem gente que vai tentar anular, tem gente que vai tentar, tem gente que vai dizer assim: eu vou fazer de tudo para ela não conseguir, para ele não conseguir. Deus manda dizer assim: não vai adiantar. Vão quebrar a cara, vão pagar o preço. Porque o Senhor tem compromisso com promessa que Ele faz. Deus tem compromisso com a promessa que Ele fez em relação a você. O Rabai Tchekelemen de Rei Assai de Kenemando Kimiasia. Deus tem compromisso com a promessa que Ele fez para você. E papai está dizendo assim: ei, levante tua cabeça para o céu. Erga sua cabeça para o céu e entenda que você foi chamada, que você foi escolhido e que você é alguém que foi selecionado por Deus para contar o testemunho. Você crê que você vai assinar? Tem documentos importantes. O Senhor me mostrou que eu vejo você agradecendo. Se eu fosse você, eu já deixava salvo aí. Ou eu mandava no direct, mandava para alguém, para não perder essa mensagem, porque eu vejo você voltando aqui. Tem gente que vai voltar aqui em poucos dias para dizer assim, contar: pastor, aconteceu do jeito que o Senhor falou. E a mensagem de Deus para a tua vida vai servir como testemunho daquilo que Deus realizará. Vai servir como testemunho daquilo que Deus realizará na sua vida. Elebai urebianácia. Vai servir como testemunho da obra que Deus fará na sua vida, assim manda dizer o Senhor para você. E eu já quero perguntar para você: você vai abaixar a cabeça? Ou você vai aproveitar a resposta que Deus está te dando hoje para tomar uma posição de fé e aumentar mais ainda a fé que tem no teu coração? A certeza, a convicção, porque Deus vai colocar a bênção nas tuas mãos. Eu vejo Deus colocando o contrato. Eu vejo Deus tirando os teus inimigos do teu caminho, porque Deus vai dizer assim para você hoje. Ele responde assim para você hoje: não se preocupe com aqueles que têm se levantado contra você. Não se preocupe com quem tem tramado contra a sua vida, não.
Não se preocupe em relação ao que alguém tem falado, dito ao teu respeito, porque o Senhor vai soprar o vento. Deus manda dizer assim: eu vou soprar o vento e eu vou tirar muitas pedras e empecilhos. Deus está dizendo: eu vou tirar muitas barreiras, muitas dificuldades, muitos empecilhos. Deus vai arrancar do teu caminho. Tem gente que Deus vai dizer assim, ó: você vai até se espantar quando você descobrir que fulano foi embora, sumiu e saiu da tua vida. Não se espante quando alguém ligar para você, mandar uma mensagem dizer assim: sabe fulana, sabe ciclano? Pois é. No ditado popular aqui no estado onde a gente mora, quando alguém vai embora, alguém que a gente, como é que eu posso dizer? Alguém que a gente peleja, enfrenta algumas dificuldades, alguém que está perseguindo a gente, quando vai embora, a gente diz assim: ó, fulano pegou o beco. Fulano pegou o beco. Tem muita gente que vai, ó, pegar o beco. Tem muita gente que vai se embora. Deus, Ele vai tirar do teu caminho, porque Ele sabe que tem gente que às vezes fica no nosso caminho para tentar atrapalhar, para lutar, para dificultar, para tentar sugar a nossa energia. E o Senhor está dizendo hoje: eu vou tirar do teu caminho. E não se espante quando começar a chegar a notícia: ó, fulano foi embora, ciclano foi embora. Sabe, fulano aqui da rua se mudou. O Senhor, Ele vai fazer uma limpeza, Ele vai soprar o vento e Ele vai limpar o caminho para você passar. Terceira coisa que Deus te mostra: e Ele vai colocar na tua mão uma oportunidade, porque eu vejo uma chave. Quando Deus fala contigo hoje e Ele manda direcionar essa mensagem para você, o Senhor me mostra uma chave. Não sei que chave é essa. Talvez seja a chave de um transporte, talvez seja a chave de uma casa, ou pode ser a chave de uma empresa, de um estabelecimento. Como eu falei aqui, está relacionado a situações que você tem vivido com Deus, a projetos, promessa, e a algo que está relacionado a você e Deus, com respeito às tuas lutas, às tuas expectativas. E o Senhor manda dizer assim para você: se prepare, porque o Senhor me disse que você vai abrir uma porta. A oportunidade vai chegar. O Senhor me disse que tem crescimento. Vai ser espontâneo. Vai ser sobrenatural o que Deus vai fazer na sua vida. E quando começar a acontecer, Deus manda dizer assim: saiba agradecer. Quando começar a chegar, quando começar a fluir, saiba agradecer. Porque Deus me disse: não é o homem, não vai ser o diabo, não vai ser Satanás que vai tomar da tua mão aquilo que Deus vai proporcionar para você. O inimigo não vai tomar da tua mão aquilo que Deus proporcionará para você. O inimigo não vai atrapalhar aquilo que Deus começou e começará, porque vai ser grande, vai ser notório, vai ser inevitável. O apóstolo Paulo chegou a dizer em Romanos, no capítulo 8, o capítulo 8 completo é um tapa na cara do inimigo. E é um choque de realidade para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que clamam, para aqueles que estão buscando, para aqueles que acreditam, para aqueles que sofrem perseguição, para aqueles que vivem debaixo de uma injúria, debaixo de perseguição, debaixo de calúnia, debaixo de críticas, para aqueles que são vilipendiamente todos os dias são massacrados, criticados, condenados, julgados pela sociedade. Aqueles que enfrentam dificuldade, que passam por o processo do desânimo,
das perseguições. Aí o apóstolo Paulo, carta de apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, já no começo ele vai dizer: ei, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Aí você pula mais na frente mais um pouquinho, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim: ei, porque vocês não sabem orar. O mesmo Espírito vos assiste nas vossas fraquezas, porque vocês não sabem orar como convém orar. Mas o mesmo Espírito, ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis, porque ele sonda, ele sabe da tua mente. Isso é no versículo 26. Aí no versículo 28 o apóstolo Paulo está dizendo: sabemos, porém, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Quem foi chamado segundo o propósito de Deus? Você. E as coisas contribuem para o bem de quem? Você. Tem coisa grande que Deus está dizendo que só não aconteceu. E tem dificuldade que a gente enfrenta, que Deus permitiu para te forjar para viver coisas grandes que ainda não aconteceu, mas quando chegarem, você vai entender que tudo que você passou nem se resume ao tamanho da bênção, da graça que Deus proporcionará para orar você. Aí no capítulo 8, no versículo 31, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo, quem antes morreu, padeceu, está assentado à direita de Deus e intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Porque como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados, reputados como ovelha para o matadouro. Porém, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aí o apóstolo Paulo diz: porque eu estou bem certo, convicto, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, e nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada vai me separar, porque eu sou mais que vencedor. Porque se alguém tentar te acusar, se alguém se levantar contra você, vai ser debalde, vai ser em vão. Quem pode ser contra aquele que está guardado? Quem pode lutar contra aquele que tem Deus do lado? Se Deus está contigo, se Deus é por você, quem que vai ser contra você? Pode até ter gente contra você, mas prevalecer é aí onde mora o X da questão. Lutar é uma questão que está pautada à vontade de quem quer se levantar contra você, mas prevalecer está pautada à vontade daquele que cuida de você. Então entenda uma coisa hoje: as lutas e as guerras que se levantam contra a sua vida é apenas um cenário onde Deus te colocou para mostrar para você que Ele está no comando. Não é porque Deus permitiu você passar pela prova que Ele vai deixar você passar pela derrota. Porque tudo faz parte de um contexto de ensinamento, preparação e forjamento de Deus. Deus está te forjando. Deus está te capacitando.
Para quando você chegar no processo da dupla honra, do crescimento, de ser honrado, exaltado por Deus, você entender. Deus permitiu a humilhação, mas a humilhação nem se compara com o tamanho da glória que há de ser derramada da parte de Deus sobre a tua vida. O Senhor está dizendo hoje, se prepare para glorificar a Deus, para agradecer a Deus, para viver a dupla honra de Deus, porque você é marcada, querida. Você é marcado por Deus. Nada do que as pessoas disserem poderá anular o que Deus já falou de você. Nada do que as pessoas fizerem poderá cancelar o que Deus já decretou sobre a tua vida. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Em Isaías capítulo 55, quando Isaías está falando sobre os planos de Deus que são maiores, versículo 8, ele diz assim: os pensamentos de Deus não são os teus pensamentos, porque os caminhos de Deus não são os teus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus mais alto do que os vossos caminhos e do que os vossos pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. Porque assim como chove a chuva que rega a terra e o orvalho que cai sobre ela, assim é a palavra de Deus. Ela não voltará para Deus vazia. Aí Deus diz: não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É Deus dizendo: quando eu decidi lançar uma palavra, eu já decretei, vai fazer o meu agrado e já está pronta para um desígnio que eu a designei. A palavra de Deus, que é relacionada à promessa, que é relacionada ao decreto, que é relacionado à sentença de Deus, ela não pode ser revogada, ela não pode ser anulada. Escute, é como se fosse um martelo na mão de um juiz. Quando é batido na mesa da jurisprudência, ele bate o martelo e diz: já está dado a sentença. A palavra ela vai progredir de acordo com o que eu decretei e vai fazer o que me apraz, vai fazer o que me agrada. Você vai viver querendo o homem ou não, você vai crescer querendo o diabo ou não, porque o Senhor já marcou você para chegar aonde Ele projetou, para crescer naquilo que Ele te colocou e para viver o que Ele prometeu para você viver. Então entenda hoje, você está debaixo de um jugo, mas não é o jugo do diabo, é o jugo da promessa de Deus, é o jugo da palavra de Deus. Então eu quero declarar hoje sobre a tua vida: tem bênção, tem palavra, tem vitória, tem proteção, tem crescimento. Não questione, não reclame com Deus o porquê disso ou o porquê daquilo outro. Apenas diga assim: eu vou viver cada detalhe de Deus na minha vida. O Senhor vai te honrar. Já acrescenta o nome, o pedido de oração aqui. Quem chegou nessa mensagem, coloca o nome. Daqui a pouco nós vamos orar. O incrédulo já fugiu da mensagem já faz tempo. Mas eu estou falando aqui com guerreiras, guerreiros de Deus, com escolhidas e escolhidos de Papai do céu. O Senhor te escolheu e Ele tem crescimento. Deus tem coisa grande preparada para você. O Senhor tem coisa linda hoje. Está preparada? Coloca o teu nome, coloca o pedido. O incrédulo já fugiu, mas você está marcada. Enquanto eu estava falando aqui, Deus estava falando comigo. E Ele estava dizendo assim: Samuel, eu tenho coisa nova. Eu tenho coisa linda, Samuel, para fazer na vida deste homem. Eu tenho coisa linda, Samuel, para fazer na vida desta mulher. O Senhor me disse aqui: não há nada que possa cancelar o que Deus decretou para você. O Senhor dizia assim: entregue a minha palavra, Samuel, para esta pessoa. Entregue a minha palavra para esta minha filha, para este meu filho. O Senhor me mostrava uma mulher que chegou aqui, que tem enfrentado dificuldades
na vida amorosa com relação a um homem. Porque você disse assim para Deus: Deus, o homem é duro na queda. O homem não se arrepende, o homem não reconhece. O homem não dá um sinal, o homem é frio. É coração duro. E se tem uma coisa que Deus mostrou aqui, é que as aparências enganam, mulher. As aparências enganam. Ele está fingindo, viu, mulher? Ele está fingindo porque esse homem sabe fingir. E ele sabe fingir muito bem. Ele sabe exatamente como fingir. Disfarçar para você não perceber que, na verdade, ele está preocupado. Tu viveu uma situação na vida amorosa, no teu relacionamento de uns dias para cá, e tu disse assim para Deus: Deus, eu estou desesperada, estou preocupada. Porque houve conflito, houve algumas situações em que você chorou. Quantas noites em claro tu não passou a noite chorando, filha? Com o coração ferido, com a alma batida, pedindo a Deus para Deus tratar. E tu disse assim: Deus, o homem é duro, coração duro, não reconhece, não chora, não se arrepende. Já tem uns dias que tu está tentando falar com esse homem, manda mensagem, liga, mas parece que o homem não está nem aí. Deixa eu dizer uma coisa para você: as aparências enganam. Deus me pediu para orar por você, filha. Você vai fazer o seguinte: você vai colocar o nome dele e o seu nome aqui do lado, que a gente vai apresentar em oração. A Bíblia diz: a oração tem poder. O incrédulo, quando ouve isso, ele não quer nem saber. Ele não entende, ele não aceita, ele não quer compromisso com a palavra de Deus. Mas eu estou falando com alguém que vai viver o decreto. Porque o Senhor me disse: mulher, esse homem está que ele não aguenta. Ele está arrependido, está com remorso, mas não sabe como chegar até você para conversar. E o Senhor me disse: ele não vai aguentar porque Deus, está apertando. Tu não colocou na mão de Deus, tu disse assim: Deus, eu não aceito. Faz alguma coisa. Ele está nas tuas mãos, Senhor. Se for mentira, pode desconsiderar. Agora, se for verdade, confirma aqui, pastor, é verdade. Eu vejo esse homem essa semana batendo na porta da tua casa dizendo assim: eu preciso conversar com você, com lágrima nos olhos. Vai ter pedido de perdão. Vai ter reconciliação, porque tu vai ver esse homem implorando, dizendo assim: eu não aguento ficar nessa situação. E sabe o que Deus manda dizer para você? Não faça mais nada. Não procure, não ligue, não mande mensagem. Dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. Deixe papai cuidar. Porque Deus está fazendo isso aqui. Deus está pegando no peito e está fazendo isso. Deus vai apertar. Até o homem entender: eu preciso tomar a decisão. Porque o homem vai voltar, vai pegar na tua mão, vai te abraçar, vai implorar e vai dizer assim: me deixe voltar, eu vou mudar. Vai ter mudança, deixe salvo. Acrescenta um joinha no coração essa mensagem. Se prepare para viver o decreto de Deus, porque vai ser lindo. O que Papai do Céu vai fazer na tua vida. Já manda para mais corações, me siga. Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje Deus está dizendo: eu tenho surpresa no que diz respeito ao âmbito amoroso, a questões sentimentais, a questões financeiras. E tem alguém que chegou aqui com um processo atrasado. Tem um processo que você colocou na mão de Deus. E Deus sabe de tudo isso. Porque já tem tempo que o diabo tem tentado travar. O diabo tem tentado lutar. E o Senhor me disse assim: Samuel, fale para esta mulher, fale para essa pessoa que chegou aqui. Tem uma mulher que trabalha no setor privado. Tem uma mulher que trabalha em um setor do governo,
que trabalha com sistema, no computador, que trabalha tratando de questões relacionadas a processos. Enquanto eu falo contigo, eu vejo Deus indo em um sistema de um computador, já movendo meios, porque o Senhor me mostra, escute, essa semana tu vai receber uma notícia que tu nem esperava, porque o diabo, ele fez assim, ele tentou pegar na mão, tentou prender, e Deus está dizendo, o diabo vai soltar. Porque o Senhor me disse assim, a causa quando vai para a mão do homem, o homem trata e diz que não, mas quando Deus pega a causa, minha amiga, meu amigo, o homem pode até tentar, mas não consegue. O Senhor me disse assim, se prepare, porque tu vai receber a notícia essa semana. Coloque aqui do lado o teu nome, coloque o teu pedido que a gente vai acrescentar na lista de oração pela tua vida financeira. A Bíblia diz, se credes e não duvidar, tu vai receber. Tem gente que não recebe porque não crê. Mas deixa eu te dizer aqui, olhe, eu vejo uma mulher entrando no sistema, analisando a tua causa e colocando lá, aprovado. Selecionando a tua causa na lista de aprovados e mandando para os arquivos, para um homem assinar. Eu vejo um carimbo e eu vejo um nome lá, aprovado, e um carimbo em cima com um selo. Sendo enviado para uma mesa de alguém, vai chegar uma ligação para dizer assim, foi liberado, foi aprovado, e a bênção financeira, ela vai cair na sua conta. Comece a preparar o coração para o testemunho. Se eu fosse tu, eu já deixava salvo, porque tu vai agradecer. Acrescenta um joinha e um coração para fortalecer essa mensagem. Se prepara, porque vai ser maior do que o que você imagina. A bênção vai ser linda e vai ser grande. Já mande para mais corações e me siga. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor, tem hora que eu não entendo as situações que acontecem na minha vida. Tem hora que eu tento fazer as coisas do meu jeito, pastor. O Senhor me disse, tem uma mulher que chegou aqui, que tem feito muitas coisas e tem dado errado porque você fez do seu jeito. Porque você tentou fazer do seu jeito. E o Senhor manda dizer assim para essa mulher, para de ser teimosa, viu, mulher? Assim manda te dizer o Senhor, com relação a essa situação que você tem tentado, que você tem colocado no coração e que você tem batido na mesma tecla. Para de ser teimosa, mulher, com relação a esse homem, porque o Senhor me disse que você muitas das vezes falou até para Deus, Deus, eu estou cansada porque eu já fiz de tudo. Quantas das vezes tu não correu atrás? Quantas das vezes tu não quebrou a cara? Quantas das vezes, filha, tu não chorou? Disse assim, eu estou cansada porque é só eu que faço, é só eu que me responsabilizo, é só eu que tento. E o Senhor me disse, você está carregando um fardo que não é para você carregar. Pode me corrigir se eu estiver errado, agora eu sei do que eu estou falando. Se Deus está falando contigo, se você sente, confirme aqui, digite, pastor, essa mulher sou eu. Não está um peso muito grande que parece que você vai desmoronar? Eu quero apresentar você em oração. Coloca o teu nome, coloca o seu pedido aqui que a gente vai orar por você. A Bíblia diz, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A gente vai orar. O incrédulo, quando ele passa por uma mensagem dessa, ele despreza. Mas pode dormir tranquila, porque Deus me disse aqui, ei, deixe de ser teimosa. Deixa eu assumir o controle, porque você já tentou demais. Sabe por que a situação ainda não foi resolvida? Porque Deus ainda não conseguiu. Não é que Deus não consiga, é que Deus tem situações que Deus ele não interfere quando ele vê que a gente está tentando fazer do nosso jeito. Porque a Bíblia diz que para Deus não tem nada impossível. Só que tem situações que Deus, ele é um cavalheiro, ele é educado,
Ele quer que a gente diga assim: Deus, está na tua mão, vá lá. O Senhor tem permissão. O Senhor está no comando. E Deus está dizendo assim para você hoje: pare de ser teimosa, deixa eu assumir o controle. O homem já te deu dor de cabeça, já te fez chorar, mas a partir de hoje, não use somente a cabeça, use sua fé e o seu coração com Deus. Deixe Deus tratar, porque Deus manda dizer assim que vai ter 3 coisas que Deus vai fazer. Primeiro, Deus vai tomar o coração do homem nas mãos, Deus vai apertar. Segundo, Deus vai colocar arrependimento no coração do homem. E terceiro, vai ter mudança, porque eu vejo Deus transformando a atitude e o comportamento. O Senhor me disse: esse homem, a partir de hoje, tu vai ver ele não só na igreja, mas tu vai ver esse homem diferente e mudado. Ele vai tratar você como uma princesa. Vai chegar uma hora que não é mais você que vai procurá-lo para conversar, é ele que vai procurar você para dizer assim: a gente precisa conversar porque eu quero desabafar com você. Colocar para fora o meu sentimento, dizer o que eu sinto. Coisa que é difícil. É quase impossível, né? Deixe salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Acrescenta o joinha e um coração para fortalecer a mensagem. Escute. O seu testemunho vai ser tão lindo que tem gente que vai dizer assim: o homem está diferente. Mas é por causa do brilho que Deus colocará. Mande para mais corações e me siga. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tu entende o que Deus está falando contigo hoje? Pastor, eu sou uma mulher que a minha vida amorosa não está nada bem. Pastor, eu quero ouvir uma palavra. Eu quero saber o que Deus tem falado comigo, porque os meus relacionamentos não dão certo. E o Senhor está mostrando uma mulher, que hoje essa mulher, ela tem enfrentado dificuldades no relacionamento e tem dificuldade para tomar a decisão. Mas você tem alguns contatos, está conversando, mas existem dúvidas no teu coração. E o Senhor me mostrou algo que eu quero entregar para você, filha. Sabe esse rapaz moreno aí do teu zap, mulher? Sabe esse rapaz do teu zap, esse rapaz moreno? Deus mostrou 2 coisas, porque se tu for aqui na setinha de compartilhar, se tu for lá nos 3 pontinhos lá no zap, entre os 3 primeiros contatos, Deus mostrou, tem um rapaz que você está conversando, e você, filha, devido a tantos problemas que você já enfrentou no passado, dificuldades, porque Deus me disse: mas vai chegar uma mulher aqui que ela já enfrentou muitas frustrações, e hoje você tem algumas dúvidas, questionamentos e algo no teu coração prendendo para você tomar decisões. Talvez o medo, traumas do passado, traições, o fato de você sofrer, se machucar. E o Senhor me disse: filha, você tem estado com dúvidas, tu pediu até confirmação a Deus. Tem um rapaz no teu zap, tu tem conversado. Eu estou falando com uma mulher que hoje ela não está presa a um relacionamento. Ela está lutando para tentar entender o que ela deve decidir para a vida dela. E o Senhor me disse assim: filha, tem 2 coisas que Deus mostra sobre esse rapaz. E o Senhor me disse que eu devo orar pela tua vida. Daqui a pouco a gente vai apresentar. Deixe o seu nome, o seu pedido, mulher, porque eu vou apresentar você a Deus. A palavra do Senhor, ela é fato quando ela diz: a oração de um justo, ela tem poder. A Bíblia diz que aquele que despreza a bênção se apartará dele. E eu tenho certeza que a bênção de Deus, ela vai se aproximar mais ainda de você. Porque o Senhor me mostrou 2 coisas sobre este rapaz. Primeiro, que esse rapaz é um rapaz que ele tem orado a Deus. O Senhor me mostrou assim: Samuel, fala para essa mulher que esse rapaz, ele tem orado e pedido também a Deus direção. Sabe por quê? Porque no meio das conversas que vocês tiveram, esse rapaz já disse para você que ele praticamente já passou pela mesma situação que você passou. Frustrações, traições, decepções, e vocês têm praticamente um testemunho de vida parecido. E não é só você que está com dúvida, ele também. Deus me disse que ele tem orado, pedido a Deus confirmação e apresentado você.
O Senhor me disse: filha, esse homem, esse rapaz, é um rapaz que tem um coração que busca a Deus. A segunda coisa que Deus me mostra no coração deste homem é que ele tem um sentimento muito forte e que ele tem pedido a Deus direção. O Senhor me mostra esse homem, esse rapaz. Ainda esse mês ele vai fazer duas coisas. Primeiro, ele vai te enviar um presente. Ele vai fazer uma surpresa para você. E o Senhor me mostra um pedido acontecendo, mas é um pedido de amor. E eu vejo você, filha, tendo que tomar uma decisão. Porque o Senhor me disse: faça como o salmista disse, entrega na mão de Deus. Confia nele, ele tudo fará. Nada do que a gente lança nas mãos de Deus, o Senhor não permite com que a gente se decepcione, porque Ele está assumindo o controle. Ele disse assim: deixa eu assumir o controle da tua vida, filha. Entenda que o Senhor, Ele está no comando. E quando não é de Deus, o próprio Deus, Ele vai revelar, Ele mostra. Mas quando é de Deus, Deus confirma. E Deus tem confirmado para você que Ele, o Senhor, Ele tem trabalhado para você ser feliz. Deixe salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Acrescenta um joinha no coração para fortalecer a mensagem e se prepare. Porque você vai ser muito feliz na presença de Deus. Mande para mais corações e me siga. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Isso aqui é forte, filha. Isso daqui é forte. E o Senhor me disse aqui: Samuel, tem um homem que saiu da vida de uma mulher, e esse homem falou 3 coisas para você que deixou você com raiva. Você ficou com raiva, filha. O Senhor me disse: vai chegar uma mulher aqui, Samuel, que está com o coração machucado, tem mágoa no coração porque você ficou com raiva, por causa das coisas que esse homem disse, ao ponto de você dizer assim: eu não quero mais saber desse homem. Tu disse, o melhor que eu tenho que fazer é esquecer ele, deixar ele de lado. Mas tu não consegue esquecer. Passa dia, passa mês, e esse homem não sai da tua cabeça, né, filha? Já chegou o momento de tu chorar, sem saber o que fazer. Porque esse homem disse 3 coisas para você. Ele disse assim: eu estou cansado desse relacionamento. Ele disse para você: me esqueça. E ele disse para você que não tinha mais jeito, que não tinha mais volta, que não era nem para você procurar ele. As palavras não saem da tua mente, mas o que o Senhor mostrou aqui é totalmente diferente. Ele fala muito de você, viu, mulher? Por onde ele vai, o principal assunto é você. Porque Deus falou aqui para mim, Samuel, até hoje esse homem, ele tem tentado disfarçar, para você não saber, para você nem desconfiar, mas ele está relutando. Porque o Senhor me disse que esse homem dá de um jeito que tem dia que ele pega o celular, ele passa minutos, passa 10, 15, 30, 40 minutos e ele não para de olhar para a tua foto. E o Senhor me disse aqui: ele não vai aguentar por muito tempo. E Deus manda dizer assim: escute. Aonde ele vai, na casa, no familiar, entre os amigos, às vezes, meio que sem querer, ele começa a falar: ah, mas ela era isso, ela era aquilo outro, e quando a gente estava junto era assim, assim, assado. Eu não sei se eu tomei a decisão certa. E ele começa a questionar e fala de você por onde ele vai, no meio dos amigos, da família, dos conhecidos. E o Senhor me disse: vai chegar a notícia para você. Esses dias agora, tu vai receber a notícia e alguém vai dizer assim: eu vi fulano, e fulano estava falando de você. Você vai, só como um sinal de que Deus está falando contigo hoje, alguém vai chegar para você dizendo que ele falou de você. E se já não falaram. E eu quero orar pela tua vida. Coloca aqui do lado do teu nome, teu pedido, que eu quero estar apresentando em oração, para entregar na mão de Deus, porque a Bíblia diz: a oração, ela tem poder. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você crê? Um incrédulo
Ele não faz nem questão de ouvir isso. Mas você crê, filha, que Deus tem surpresa? Porque o Senhor mostrou 3 coisas acontecendo. Esse mês ainda vai ter surpresa. Primeira coisa que Deus mostrou acontecendo é um anjo de Deus com espada de fogo, porque o Deus me disse: eu vou quebrar uma corrente, um laço, porque tem obra. Foi muita inveja que influenciou, perseguição, influência do maligno, até amizades e conselhos. E o Senhor me disse: eu vou quebrar, porque tem um peso, um jugo muito forte, principalmente sobre a vida desse homem. Deus está enviando um anjo segundo. O Senhor me disse: o coração desse homem ele vai ser amassado por Deus, porque o homem vai adoecer. Vai. Mas vai adoecer de ressentimento, porque ele vai entender que ele errou, que ele tomou a decisão errada. E terceiro, eu vejo Deus colocando saudades, vontade, e fazendo esse homem ter atitude para tomar a decisão certa. Eu vejo Deus impulsionando ele, porque o Senhor me disse: o relacionamento ele é projeto de Deus. Esse mês esse homem vai bater na tua porta desesperado. Eu vejo vocês se abraçando, eu vejo perdão, eu vejo vocês de mão dada, eu vejo a aliança no dedo. E um reatar daquilo que não deveria ser cancelado, que é o relacionamento. Uma promessa de Deus. Salva essa mensagem, acrescenta um joinha no coração, porque tu vai voltar aqui para agradecer. E se prepare para viver o melhor de Deus. Manda para mais corações e me siga. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor, fala comigo, pastor. Deixa Deus te usar. E o Senhor me disse assim: Samuel, vai chegar uma pessoa aqui que no lugar onde essa pessoa trabalha, ela tem enfrentado lutas. Há muitas dúvidas, porque tu já disse assim para Deus: Deus, será que eu tenho que continuar nessa empresa? Será que eu tenho que sair? O Senhor me mostrou algo nessa empresa. Nesse lugar que você trabalha hoje, vão te chamar para dentro de uma sala. E o Senhor me disse assim: vão te chamar para uma reunião, e nessa reunião o Senhor me disse que você vai chorar, vai ter lágrima, o teu coração vai acelerar, porque o Senhor falou para mim: Samuel, fale para essa pessoa preparar o coração para o que vai acontecer, porque tu não estava nem esperando. O Senhor me disse assim: tem gente que quando vê tu entrando na salinha lá, vai ficar de longe. É hoje. Porque o que tem de gente lá dentro torcendo contra você não é brincadeira não. Se for mentira, pode me corrigir. Agora, se eu estiver falando a verdade, confirma aqui: pastor, é verdade. Mas o Senhor me disse que o Senhor, Ele é Deus que faz as coisas acontecer. É para surpreender. Tem gente que vai ficar assim, ó, de olho arregalado com o que vai acontecer. E Deus me pediu para orar por você. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar em oração. Coloca o teu nome, o pedido aqui do lado. A oração da fé, como diz Tiago: se você orar, crendo e não duvidando, você vai receber. Porque tem gente que não vive nada porque não ora e não crê. Mas eu estou falando com quem entregou uma causa na mão de Deus. O Senhor me disse: você vai ser convidado para uma reunião nessa empresa. E vai ser num horário em que vai estar todo mundo na empresa, porque a convite de alguém tu vai ser chamado, e muita gente vai dizer: olha, fulano está indo para lá. E gente que torceu, te perseguiu, que muitas vezes foi o motivo de tu pensar, achar que não deve mais estar aí, vão ficar de longe dizendo assim: é hoje que a gente vai comemorar, é hoje. E Deus está dizendo: ei, eu vou calar a boca de muita gente, porque nessa reunião Deus me mostra que tu vai assinar uma folha, e tu vai sair dessa sala com essa folha na mão. Mas não vai ser uma demissão, vai ser uma exaltação, porque o Senhor me disse: você vai assinar o papel da transferência de setor e de cargo, porque o Senhor me mostra uma promoção te esperando
Nessa empresa que você trabalha, vão te chamar para uma reunião e vão te fazer uma proposta. Eu vejo um documento com uma promoção, o salário aumentado muito maior do que o que você já ganhava. Deus vai te exaltar. E quando você sair de lá, vai ter gente olhando assim, dizendo assim: tchau, tchau, adeus. E tu vai dizer assim: adeus, porque eu não vou trabalhar mais nesse setor, eu vou para o outro onde você não vai estar. E vão ficar sabendo, vão dizer assim: eu não acredito que ela conseguiu, que ele conseguiu. O Senhor me disse assim: se prepare, porque quem te perseguiu vai ter que prestar serviço e vai ter que se submeter a você, porque você vai ser um líder, vai gerenciar e vai cuidar e liderar setores e pessoas que torceram e tentaram te derrubar. O Senhor manda dizer assim: quando eu pego, eu faço desse jeito, eu tiro do setor, eu coloco lá em cima, e aqueles que lutaram contra você vão ser aqueles que vão precisar prestar serviço para você, para entender que Deus ele faz. Deus não pede permissão, não pede com licença, e ele sabe como fazer. Eu vou orar pela tua vida, deixa salvo, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Quem puder, já acrescenta o coração joinha para fortalecer a mensagem e coloca o nome pedido que não colocou ainda. Ore comigo, una sua fé com a minha e abre o teu coração. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te glorificamos e exaltamos o teu nome, pois santo, tremendo, lindo tu és. Eu te agradeço, Senhor, por cada um desses corações, por cada vida, por cada homem, por cada servo, por cada servo do Senhor. Que a tua mão, Senhor, possa inundar esta pessoa com a tua bênção, que a tua graça possa abençoar, Deus, que cada nome, cada pedido que foi escrito, colocado e acrescentado aqui, Senhor, nesta mensagem, que seja, Senhor, entregue, que chegue até o teu trono e que a resposta seja, Senhor, meu Deus, constante, seja iminente e inevitável, que o Senhor possa responder segundo a tua vontade e segundo o teu querer, para que este coração entenda que o Senhor está no comando, que o Senhor está no controle, que o Senhor trata, que o Senhor faz, que o Senhor é, que o Senhor tem, que o Senhor faz, que o Senhor pode, que o Senhor trabalha, Pai. Abraça, causa, cura, restaura, liberta, transforma, prospera, faz com que essa pessoa, Senhor, viva a posse de vitória, viva a dupla honra, supere, Senhor, as expectativas e seja uma pessoa, Senhor, mais crente, mais fiel, mais temente, mais mudada, que ame a tua presença, que busque a tua palavra, que cresça no teu evangelho e que seja, Senhor, um testemunho vivo da tua palavra e da tua presença e do teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, Pai. Obrigado por tudo, pois santo, tremendo e maravilhoso é o teu nome, pois o Senhor é aquele que está no comando de tudo. Em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo, recebe com fé. Já mande para mais corações que estão precisando ouvir esse recado de Deus hoje. Fica com Deus e me siga. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E para quem me acompanhou até agora, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para ficar sempre atualizado nas orações que são feitas todos os dias, palavras proféticas e revelações de Deus para a tua vida. Até a próxima. Que Deus abençoe você e um forte abraço.